obrigado por ter me direcionado há meses atrás e hoje estamos aqui se concluindo aquilo que Deus já tinha colocado nas nossas vidas, que era abrir uma igreja do Senhor. Amém. E eu queria que vocês ficassem de pé, primeiramente, de novo, para eu vou estar dando a primeira palavra que Deus propõe no meu coração para trazer para cada um de vocês. Se alguém quiser acompanhar na sua Bíblia, fica no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Pai, eu te peço, se vocês puderem fechar seus olhos para fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nessa noite, para que o Senhor possa, Senhor Jesus, direcionar cada pessoa que está aqui. E eu peço que cada pessoa possa abrir o seu coração para receber dessa palavra que temos hoje. Já que o Senhor me colocou, Senhor Jesus, me usou para que eu pregasse essa palavra, então eu te peço, Senhor Jesus, que essa palavra possa entrar no coração de cada um, que cada um, Senhor Jesus, se sinta com o seu coração aberto para poder receber. Pois nós cremos no Deus que nós confiamos, Pai, e nós sabemos do teu poder. E eu creio que Ele é capaz de mudar todas as pessoas desse mundo. E eu já te agradeço, pois eu sei que tudo fluirá nesse dia. Muito obrigado. É tudo para a honra do teu nome, não é para mim, Senhor Jesus. Não é sobre mim, mas é sobre a tua palavra. Eu já te agradeço por tudo. Amém. E essa palavra, irmãos, ela me marcou muito e Deus colocou isso no meu coração. E de certa forma, Jesus ele estava pregando para aquela multidão que estava. Pode se sentar, pessoal. Pode se sentar. E Jesus ele estava pregando naquela multidão. E eu creio que um momento extraordinário para Jesus e aquelas pessoas poderem escutar do próprio Jesus pregar, né, a palavra dele, ele é a palavra. E eu fico pensando, cada vez que eu leio a Bíblia, e por muitas vezes eu lia a Bíblia, mas eu não pensava nos detalhes, eu não enxergava os detalhes. E a partir do momento que a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ver que cada vírgula, que cada palavra, ela muda totalmente o sentido daquela palavra que Jesus quer nos passar. E Jesus, ele diz no começo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão discípulos e conhecereis a verdade. Então ele já começa com o se. O se é uma condição. Se você fizer isso, você vai conhecer a verdade. Agora, se você não fizer, é claro que é o próprio Jesus dizendo. Então, essa condição, ela muda totalmente a história, porque muitas vezes a gente olha para a palavra, a gente não enxerga esse si e acha que vai vir as coisas bem almejadas. Mas não é dessa forma. A gente vê que o Evangelho, a gente precisa seguir ele a mesma risca, da forma como está escrito. Então, se ele nos deu essa condição, a gente precisa se atentar. E mais uma vez, no fim dessa palavra, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós vemos que Jesus está falando sobre o pecado, que as pessoas são presas no pecado. E nós vemos, e Jesus ele prova: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja,
se Ele não te libertar, se o próprio Jesus não te libertar, muitas vezes vai ser completamente difícil da gente sair dessa prisão. E o problema das pessoas no mundo é achar que estão livres, é achar que o prazer momentâneo é ser livre, é sair para onde vocês querem e achar que isso é ser livre. E eu posso dizer com a minha vida, é claro que eu não sou perfeito, eu sou uma pessoa que eu busco todos os dias ser melhor, eu busco cada dia ser melhor. E Deus, eu creio que Ele reconhece o meu coração por isso. Só que a gente pode ver que eu vivi uma vida de uma forma que a minha esposa é a mulher que estava comigo e realmente sabe tudo que nós passamos antes da gente aceitar Jesus. E por mais que meus pais me conhecem o meu coração, eles não estavam mais comigo lado a lado, vivendo ao meu lado, vendo tudo que eu fazia, mas ela estava e ela sabia como que era. E a gente vê que muitas vezes eu relutava e a gente chegava em certas situações na nossa vida onde a gente parava e falava, como que a gente sai disso? Como? E muitas vezes a gente se via preso, né, em certas situações, em droga que a gente usava, em uma maconha que a gente fumava, e por muitas vezes achava que na hora que a gente fazia estava tudo bem. A gente se sentia livre, uau! Mas depois passava esse momento de prazer e tudo vinha a realidade de novo, a gente começava a ver por que a gente está fazendo isso. Mas ao mesmo tempo sem entender como sair disso. E a partir do momento que a gente foi vivendo, a gente foi passando e eu creio que Deus ele sempre esteve comigo, Ele sempre colocou as suas mãos na minha vida. Porque Ele me livrou de muitas coisas, de várias situações que a gente passou. E que eu creio que Deus ele tem visto e Ele cuidou. E uma semana antes da gente aceitar Cristo, eu vou dar um breve testemunho da minha vida. O foco não é esse, mas eu sei que o Espírito Santo está mandando já dizer isso. Então, eu passei no trabalho, a gente sabe, a gente tem um pastor que é um apóstolo da outra igreja, que ele se chama Marcos. Eu amo muito a vida dele porque ele insistiu muito na minha vida. E muitas vezes eu não entendi o porquê ele me chamava tanto para ir para a igreja, sendo que eu dizia que eu não iria, porque eu não seguia aquilo, por que eu iria? E muitas vezes eu chegava na Mariana, na minha esposa, e eu falava, eu sentia algo dentro do meu coração que era para a gente ir, mas eu não sabia aquilo que se iria realmente mudar alguma coisa na nossa vida, mas eu sentia algo no meu coração que a gente precisava ir. E ele passou meses falando e plantando aquela semente no meu coração. E muitas vezes eu dava logo uma desculpa, eu falava, não, um dia eu vou. E foi passando meses, e a gente vivendo a vida daquele jeito, estava tudo bem, bebendo, da forma que eu estava bebendo. Meu irmão Coelho, ele sabe, ele trabalhou comigo, e ele sabe. E eu lembro o dia em que a gente estava junto e que logo de manhã a gente estava bebendo, às 10 da manhã a gente já estava bebendo, uma ginja que diz aqui no Brasil, em Portugal. Ele sabe disso. E por muitas vezes a gente começa, o pecado, a gente só começa a caminhar devagar em cima dele, começa a caminhar sobre ele, e muitas vezes a gente não vê o resultado que aquele pecado nos traz na hora. Só que cada vez que você se afunda nele, você vai, caminha por ele, e aquilo vai te dando uma ilusão que a gente não consegue sair daquilo. E muitas vezes, e é isso que diz na Bíblia, a gente fica preso nisso, e muitas vezes a gente não sabe como sair disso. E eu entrei numa rotina onde já estava cada vez mais aumentando, às 2 da tarde eu já estava bêbado e fumado. Isso todos os dias, eu não digo isso com prazer, mas eu digo para vocês hoje, porque eu saí disso. Eu saí disso, eu fui liberto. E eu dou glória a Deus por isso. E Deus me libertou disso. E esse pastor foi falando, foi dizendo, vai. E eu fui, até que então eu decidi ir. E a partir do momento que eu entrei naquele lugar,
Primeiramente que eu fui, só que eu fui com o meu coração aberto para receber de um Deus, porque eu sabia que o mesmo Deus que eu recebia era o Deus que eu já acreditava. Eu não conhecia, mas eu já acreditava nele. Então, eu costumo dizer que eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia de verdade. Muitas vezes, o que acontece com as pessoas é que elas realmente ainda não conhecem o Deus. Aquele Deus que foi capaz de, se a gente parar para olhar na Bíblia, no Antigo ou no Novo Testamento, quantos milagres e quantos feitos Deus fez. E muitas vezes a gente acha que é só um Deus que tira aquela solidão do nosso coração, é só um Deus que te dá uma felicidade. Não, ele é o Deus de tudo, ele é o Criador. Aleluia. E a gente foi nesse dia e fomos com o coração totalmente aberto para entender o que era aquilo. E eu posso dizer que a partir daquele momento onde começou a tocar o louvor, eu já abri meu coração e falei: Pai, eu estou aqui, minha vida é sua, eu te entrego, toma conta de tudo. E está aqui, e Deus ele tocou eu de uma forma que eu não consigo esquecer esse dia, como é que foi. Eu não digo só pelo seu toque, a forma com que ele me impressionou de escutar a voz dele pela primeira vez e ver que eu nunca senti algo tão doce, algo tão prazeroso, aquela sensação, aquela paz que entrou, que me invadiu, que tomou conta, que eu não conseguia ficar de pé. Que logo eu caí de joelhos no chão, porque eu não conseguia ficar de pé diante de tanta glória, e eu não tinha conhecido isso mais. E nenhum prazer que eu tinha feito no mundo antes, nada tinha me satisfeito tanto, igual me satisfez esse dia. E eu fico muito contente de sabe, às vezes muita gente fala que pode pensar, Gustavo está aí sim, mas faz tão pouco tempo que ele se converteu, faz meses. Mas irmão, eu posso dizer, do fundo do meu coração, que faz pouco tempo que eu estou nessa caminhada, faz pouco tempo. Mas que eu tenho entregue a minha vida para Ele, eu tenho tentado, eu tenho tentado todos os dias ser melhor. Eu tenho tentado todos os dias dar um passo à frente, eu tenho cada dia mais entender quem Ele é. E Ele tem me mostrado todos os dias quem Ele é. E hoje eu estou aqui. E se hoje eu estou aqui é porque Ele confiou a mim. Amém. E não é para minha glória, é para a glória dele. Não é nada de mim, eu sou o Gustavo, que vocês conhecem. Eu sou uma simples pessoa como cada um de vocês que estão aqui. E a glória não é minha, a glória é de Jesus. E é por Ele que me capacita todos os dias. Amém. E eu dou glória a Deus por Ele ter confiado em estar aqui hoje, pregando para vocês a palavra. E eu encontrei esse amor, isso foi cada dia me levando ao mais profundo e isso toma conta do meu coração e como eu quero levar isso para as pessoas, porque quem me conhece de verdade sabe como eu sou para falar em público, todos aqui sabem como eu sou eu sempre fui uma pessoa na minha, eu nunca fui assim aquela pessoa que não é, se quiser conversar comigo eu converso. Mas eu sou uma pessoa na minha, eu fico quieto, eu sou uma pessoa tranquila. Só que eu, para falar em público, se fosse na minha vontade, na minha força, eu não conseguiria. Mas eu sei que eu carrego dentro de mim hoje, eu sei que Ele me fortalece para isso. Ele me fortalece para estar aqui hoje. E é incrível estar vivendo isso e passando isso para vocês, diante dos meus pais, que eu tenho toda a honra, igual eu disse. É muito importante eu ver vocês aqui, então, não só por ser vocês, pais, mas eu sei que tem tantos jovens lá fora que viviam da mesma forma que eu vivia e que eles também querem uma saída, mas às vezes não encontraram ainda, eles não sabem como achar. Graças a Deus, e eu digo que aquilo que eu vivi sim, mas talvez se eu não tivesse vivido aquilo que eu vivi, eu não estaria aqui hoje, então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu já vivi, por tudo que Ele já colocou na minha vida e por ter me livrado. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, irmão. Amém. Em nome de Jesus. E
do que seria essa verdade que diz na palavra. A palavra ela é clara e diz que vocês vão conhecer a verdade. E o que seria essa verdade? Se a gente pegar a verdade é o Jesus. E a gente muitas vezes não sabe que ele é realmente a verdade. Então, o Evangelho, irmão, ele é maravilhoso e muitas vezes a gente acha que é impossível viver ele, e que vai nos tirar tudo aquilo que a gente gosta, mas não, ele acrescenta muitas outras coisas na nossa vida, ele te dá um outro mundo, ele te dá outra direção. E o Evangelho é isso, é você seguir a ele, é você se atentar a como Jesus andou, é olhar para como ele falou com as pessoas, é se importar, é amar o próximo, é seguir como ele seguiu, e isso cada vez mais vai nos dignificando, vai nos trazendo um homem de verdade, eu diria, um homem melhor para sua casa, um homem melhor para sua família, um homem melhor para as pessoas que estão lá fora, no seu trabalho. Tudo, ele vai te moldando, ele vai te trazendo. Muitas vezes a gente acha que é muito difícil, e eu achava que era muito difícil. Mas quando eu pude aceitar o coração para ele, eu pude ver que é ele quem vai te trazendo para perto dele. Tudo aquilo que te satisfazia já não vai te satisfazer mais. Tudo aquilo que um dia parecia ser impossível largar, quando ele entra na sua vida, ele tira tudo, ele limpa tudo. E ele te traz para perto dele de uma forma que você fala, por que eu vivia daquela forma? Mas não é fácil. Eu diria que é um caminho difícil, porque nós temos batalha todos os dias. Não é porque eu sigo a Cristo que vai ser mil rosas. Não é assim. A gente tem batalha todos os dias. Só que a batalha que a gente tem é que a gente sabe que a gente vai vencer. A gente sabe que a gente vai entrar nessa batalha, mas a gente vai vencer. Porque a gente tem Deus que é maior do que tudo. Maior o Deus que está dentro de mim do que o que vive nesse mundo. Então, eu creio nisso todos os dias e eu tento andar nessa palavra todos os dias. E isso veio fortalecido para todas as áreas da minha vida. O Espírito Santo me tocou numa pergunta, e é claro que você não precisa responder, mas pensa isso no seu coração, que é como discernir o verdadeiro Evangelho. Como que a gente consegue discernir se isso que eu estou dizendo é verdade, ou o que a gente está pregando nessa igreja é verdade? A Bíblia pode te provar isso, ela pode te mostrar. E eu vou mostrar para vocês em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1 ao 6. Se puder abrir. Todos acharam? Amém. Diz assim, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, os recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E 2 Coríntios, ele é muito, para mim é claro, aqui diz sobre a verdade do Evangelho. Aqui diz sobre o nosso cabeça. O cabeça dessa igreja é Cristo Jesus. Amém. Aquele que deu a sua vida, se entregou. Ele não podia morrer, ele não podia porque ele não havia pecado, mas ele se entregou. Ele se entregou, ele entregou a sua vida por cada um de nós que somos aqui. Aleluia. E ele é o cabeça disso tudo, ele é o meu centro, ele é a minha direção. E a partir do momento que eu olho para ele, eu não
dele, eu não me perco. Amém. Eu não me perco. Agora, a partir do momento em que a gente entra nesse evangelho e começa a olhar para os outros lados, começa a olhar para lá, começa a olhar para o horizonte, a gente vai se perdendo nesse caminho. E eu tenho visto isso, e eu sei o quanto é difícil. Às vezes a gente, na correria do nosso dia, no trabalho, é cansativo, muitas vezes é difícil a gente seguir todos os dias, é difícil a gente, por muitas vezes, acordar cedo e já pegar. É difícil porque, para quem sabe, o nosso trabalho é muito cansativo, e cada vez que a gente, que eu particularmente digo por mim, cada vez que eu não consigo dar a entrega que esse Deus merece, eu me sinto isolado, eu me sinto já assim, para onde que eu vou? Mas eu sei a minha direção, mas ao mesmo tempo eu sou humano e eu sei que se eu desvio o meu olhar dele, o pensamento vai mudando, porque hoje, se a gente pegar no mundo, o que mais tem é distração. O celular, a rede social, eu digo por mim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu digo por mim, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui porque eu também me incluo nisso, eu sou humano como cada um. Só que hoje, o que mais o diabo tem colocado são as distrações. E o que ele mais quer tirar é esse tempo que você tem com Deus. E o que Deus mais quer é que você tenha tempo com Ele. Então, tudo que o diabo coloca nesse mundo, que te tira esse momento, porque muitas vezes a gente fala, não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo. Mas você teve tempo para trabalhar, você teve tempo para entrar na rede social, você teve tempo. Então, não adianta a gente dar essa desculpa, isso é desculpa para Deus. E pode ser duro para vocês, pode ser duro, mas eu não vou, igual diz aí na passagem, eu não vou encobertar o que está no Evangelho, eu vou dizer a verdade. Até porque um dia eu vou ser cobrado por aquilo que eu estou dizendo hoje. Amém. Um dia Jesus vai chegar em mim e vai falar, Gustavo, mostra as tuas mãos, mostra o que você fez para mim. E eu vou dizer que eu falei a mentira? Eu não vou fazer isso. Não esperem que eu vou estar aqui falando a mentira, eu vou estar falando o que está escrito. Amém. E muitas vezes eu me pego pensando e me incluo nisso, porque muitas vezes a gente começa a olhar a rede social e se perde naquilo. E eu me incluo, e realmente isso é algo que o diabo tem colocado, que realmente te tira toda a atenção. Então, se a gente parar para olhar, se a gente parar de ter esses momentos de você está com a sua família, você vai pegar o seu celular para ficar, curte a sua família, esteja com ela, num momento de comunhão, onde você vai almoçar com a sua família, você vai pegar o celular, ou vai ficar distante, ou vai ficar fazendo aquilo que realmente o diabo ele quer que você faça, e muitas vezes a gente não percebe isso, a gente não percebe. Só que se a gente para para ver, a gente para e começa a refletir. Glória a Deus. Quando a gente começa a se alinhar com Deus, a gente começa a dar valor às outras coisas que Deus colocou como princípio na nossa vida. E é claro que nós sabemos que o nosso princípio, tudo está à frente, primeiramente de Deus, e a gente não pode colocar as outras coisas acima dele. Amém. Mas a gente entende que a gente tem uma família também. A gente tem uma família, a gente tem que estar com eles. É claro que hoje eu tenho a vida com a minha mulher. E é claro que, por causa da minha correria, do meu dia a dia, eu não consigo estar todos os dias com meus pais. Só que eu não estou com eles, mas eu oro por eles todos os dias. Eu sei que a oração do justo, ela prevalece e tem muitos seus defeitos. Então eu oro por ele todos os dias e eu sei que Deus está cuidando de vocês. E é por isso que eu tenho meu coração tranquilo, eu oro pela minha família. Eu não estou com vocês todos os dias, mas eu sei o quanto eu amo cada um de vocês. Então, e Deus, quando ele entra na sua vida, tudo isso vai fazendo, vai te dando sentido, e ele te ensina. Eu diria que na minha casa eu não sabia viver como um homem de verdade, como um marido de verdade. Eu não sabia viver dessa forma. Só que a partir do momento que a gente começa a ler a palavra, e Deus ele te ensina em cada área da sua vida, ele trata cada área da sua vida.
E ele te ensina a ser realmente um homem de verdade. Ele te ensina a você a direcionar para onde você deve agir na sua casa. E é isso, irmãos. É maravilhoso isso, tudo que a gente pode, que está aos nossos olhos, mas muitas vezes a gente não enxerga. E eu só queria que, a partir dessa mensagem, da minha palavra, da palavra de Cristo para vocês, é que vocês saiam daqui e comecem a refletir mais nas atitudes, assim como eu tenho que refletir todos os dias. Comece a refletir mais e ter mais valor naquilo que realmente tem sentido. E nós sabemos que sim, é importante a gente estar com a nossa família, só que o nosso alvo ainda maior do que isso é que a gente sabe que um dia tudo isso vai passar e aquilo que a gente criou aqui vai definir o lugar que nós vamos. E a Bíblia é muito clara, eu não vou pular em dados, porque eu vou falar sobre isso. Mas tudo que a gente faz aqui na Terra, um dia, vai ser colocado na balança e vai ser colocado, não sou eu que vou julgar. Eu não sou digno disso. Mas o próprio Jesus, ele vai te dizer se você fez bem ou se você fez mal. Já que a gente está falando, na palavra ela diz sobre a cegueira espiritual. Ela fala sobre o Deus desse século. Quando a gente pega e vê que o Deus desse século, quando está escrito o Deus desse século, o D é minúsculo. Então não é o Deus grandioso, e sim o Deus desse século é o diabo, como diz isso. A Bíblia não está dizendo diabo, mas quando está em minúsculo e diz o Deus desse século, a gente consegue entender. Está falando sobre o diabo aqui. E diz que o diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos, aquelas pessoas que têm um coração fechado, que não conseguem abrir o coração para a palavra de Deus, ela tem um coração fechado. E ele tem cegado essas pessoas para que elas não vejam a glória de Deus, para que elas não conheçam a verdade de Cristo. E ele tem feito isso, e a gente vê, com o passar dos tempos, cada dia mais, a gente vê que as pessoas, elas estão se perdendo mais. As pessoas, hoje a gente olha, assim, as crianças, eu quero ser, meu sonho, eu digo para a minha esposa que é ser pai, eu quero ser pai, mas meu sonho é que na terra ninguém quer ser pai. Só que eu vejo que ser pai hoje não é fácil. Não é fácil ser pai hoje. Se antes não era difícil, hoje é muito mais difícil. Porque antes a mãe dava lá uma varada no filho e estava tudo. Hoje se vê já não pode. Já mas a Bíblia fala sobre a vara da disciplina e tem que colocar na linha mesmo. Isso é bíblico, se está na Bíblia tem que ser. Então a gente olha que, só que antes não tinha tanta distração. A criança ela não tinha o acesso que tinha hoje, de com 4 ou 5 anos já ter o celular na sua mão. Ela dava valor às coisas simples, ela brincava no barro, ela brincava com um brinquedo de madeira. Eu não vi isso, né? Isso é mais mas eu posso dizer, né, porque eles dizem. E a gente olha que antes era mais fácil ter um filho. E hoje as crianças elas já nascem com a tecnologia. E a gente olha que isso é desesperador por um lado, mas por outro lado a gente entende que a vida de Jesus está próxima. Mas por um lado a gente vê que as crianças de hoje, elas ficam totalmente entregues àquilo. Elas se perdem lá e elas só querem aquilo, tira o celular dela e não sabe o que é. Então, e se a gente olhar, o que o diabo quer é isso, ele quer a distração, ele quer que as pessoas estejam mesmo distraídas. E se o pai não vigiar com isso, não criar os seus filhos no caminho do Senhor, eu diria que seria muito mais difícil ainda no mundo que temos hoje. Então, a gente tem que todos os dias estar vigiando sobre isso, sobre essa cegueira que diz na Bíblia. E um exemplo que a gente pode pegar na Bíblia sobre a cegueira espiritual é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi responsável por, eu diria que a maioria dos livros do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele foi uma grande influência na Bíblia pelo fato de ter escrito várias cartas que direcionavam pelo Espírito Santo, que hoje a gente pode
ter acesso a elas. Só que se a gente só olha, né, no caso, no que ele fez, mas para quem não conhece a história de Paulo e vê como ele vivia antes disso tudo, de todas essas obras que ele fez, o apóstolo Paulo, ele era um fariseu. O fariseu na época, ele era um religioso, ele era aquela pessoa que ela andava na lei, ela conhecia a lei, só que ela tinha o coração fechado, ela tinha incredulidade no seu coração. Então era uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas ela não tinha o coração aberto, que era o que Jesus queria. E quando Jesus veio, ele foi entregue pelas pessoas, ele foi entregue por essas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele era um fariseu. E se a gente olhar no começo das cartas, em Atos dos Apóstolos, que a gente começa a ver, a gente vê que ele caçava os cristãos, ele apedrejava os cristãos, ele queria mesmo matar os cristãos, porque ele não acreditava que Jesus era o próprio Messias, o Criador. Então ele não cria nisso. Só que, para mim, aquilo foi, quando eu li sobre Paulo, me encantou muito pelo fato de ver que ele era essa pessoa religiosa que dizia que estava próximo de Deus, mas estava completamente afastado. Estava completamente afastado, e a Bíblia diz isso. E quando ele encontra Jesus para Paulo, na sua mente, e ele tem um encontro com Jesus de uma forma que Jesus pergunta para ele: Paulo, o que você está fazendo? Por que você faz isso? E Paulo, ele tem uma glória tão grande que ele chega a ficar cego nesse encontro com Jesus, e a partir daquele momento ele pergunta: quem és tu? E ele pergunta: aquele que você tanto caça, aquele que você tem tanto caçado, por que você tem? E Jesus, ele mostra isso. E quando Paulo tem esse encontro, a vida de Paulo muda completamente. Uma pessoa que era fechada, quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, mudou a vida dele completamente. A partir do momento em que ele teve esse encontro, a vida dele foi direcionada para a obra, tudo. A Bíblia, a gente pode perceber que Paulo, ele mais andou do que pregou, porque ele andava muito, ele queria isso, ele tinha sede de pregar a palavra do Senhor. Então Paulo, a gente vê que é um exemplo muito grande sobre essa cegueira que diz na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, quem puder abrir rápido. Aqui nessa passagem vai dizer já específico para os cristãos. E diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido quer dizer sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Amém. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém. Amém. Então a gente vê essa passagem. A gente vê essa passagem e fala a importância. Aqui a gente vê a importância sobre você ser um cristão. Amém. A importância que a gente traz para este mundo, para muitas pessoas que estão no mundo, a gente é louco. Ficar nessa vida. Mas a Bíblia ela nos mostra o quão importante é ser um cristão, e a gente vê que a gente é o sal dessa terra. A gente vê que é o sal dessa terra. E o sal, a gente sabe que quando a gente faz uma comida,
sem sal não tem sabor nenhum. Ou seja, a Bíblia mostra que a gente compara com o sal, porque a gente faz a diferença. A gente realmente, eu diria que é separado do mundo, e Deus olha para a gente dessa forma. E também fala sobre a luz, de novo falando sobre a luz. Eu não falei a mensagem que eu queria trazer, mas a mensagem é a verdade liberta. E eu não trouxe, mas as passagens estão mostrando que é realmente a verdade que nos liberta. E fala muito sobre a luz. E nessa passagem ela fala que ao invés da gente ter uma luz debaixo de um alqueire, ao invés da gente esconder essa luz, a gente tem que colocar ela no velador, para que as pessoas vejam essa luz, para que as pessoas tenham acesso a essa luz, e que as pessoas que estão no mundo consigam ver uma diferença em você. E eu não estou falando porque a gente tem que mostrar a forma que eu estou mostrando agora, pregando, mas a maior pregação que a gente tem que ter é a nossa própria vida. As pessoas têm que olhar para a gente e falar, eu tenho algo diferente em você. E eu falando com o meu cunhado ontem, ele me impactou, porque ele, falando comigo, ele me disse que quando ele chegava perto de mim, ele sentia algo diferente em mim. Ele via que quando ele estava, a forma com que eu falava com ele, a forma com que eu falo, trazia uma certa tranquilidade, uma certa paz. Aleluia. E eu diria que isso não vem de mim, eu sei disso, mas vem do Deus que eu sirvo e Ele me faz dessa forma. Então Jesus ele nos diz sobre isso para que a gente mostre essa luz sem medo. E é o que eu estou fazendo, é mostrar sem medo, é realmente largar esse, eu vou ficar aqui no meu canto, eu não vou fazer mais assim, eu não sou mais assim, eu não posso ser assim, porque eu creio em Deus que eu sirvo e Ele me criou para ser dessa forma. Amém? E em Salmo 119, 105, diz, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Aleluia. E luz que clareia o meu caminho. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é incrível. Porque aqui diz que a palavra ela vai iluminando os nossos caminhos, conforme a gente está na palavra, ela vai te iluminando. Aleluia. Ela vai te direcionando. Um exemplo claro, se a gente, vamos dizer que a gente está em casa, a gente acorda de madrugada, está tudo escuro. E por mais que a gente conheça a nossa casa, se tiver um breu, a gente pode até caminhar. A gente vai caminhando assim, só que se tiver alguma coisa impedindo a passagem que você não sabia que estava ali, você vai tropeçar. Porque por mais, às vezes a gente caminha dessa forma, a gente está no mundo, não, a gente sabe como que a gente está caminhando, deixa eu viver dessa forma. Só que a gente pode ver que um dia a gente pode tropeçar. E muitas vezes o tombo pode ser muito grande. Então, para mim isso é incrível, a gente entender que a palavra ela vai iluminar os nossos caminhos, ela vai te dar a direção que você precisa ver. Eu vou me apressar porque já está acabando, eu estou parando. Tem pressa não. Se você puder abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. Eu vou começar a ler de 15 em diante, até o capítulo 3, do versículo até o 6. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Idôneo de integridade, é ser honesto. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu dou glória a Deus por estar aqui nessa igreja, que zela pela palavra do Senhor. A gente zela muito por isso e é nela que a gente tem que caminhar. Não podemos distorcer a palavra, a gente não pode distorcer o que está escrito, porque a palavra é a palavra de Deus, a gente não tem esse poder, a gente não pode fazer isso.
versículo 12. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui também mostra Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, se a gente não segue Ele, a gente está andando em trevas. É claro, essa palavra é clara. Se a gente não está andando com Ele, a gente está indo em trevas. Ou seja, ou é trevas ou é luz. Não há meio termo. Ou é trevas ou é luz. E Ele é a luz, e Ele é o caminho. Ele é a verdade, e Ele é a vida. Amém. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único digno de tudo isso, na toda a glória. Aleluia. Aleluia. Outra passagem, Mateus 7, 13 ao 14. Só há dois caminhos, a porta larga e a porta estreita. Realmente, essa não é a passagem, mas é o que diz sobre ela. Entrai pela porta estreita, porque longa é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Diz que a porta larga da perdição ela é fácil você falar. Ela é uma porta larga e você vai de qualquer forma, mas a porta estreita ela é difícil. E ela exige passar por essa porta estreita, você precisa estar na palavra, você precisa. É um caminho difícil, porém é um caminho onde Ele te capacita para estar lá. Não é você sozinho que vai caminhar por essa porta, é Ele que vai te capacitar. O caminho é difícil, mas Deus diz: bem-aventurados aqueles que permanecem até o fim. Em Mateus 5, do 1 ao 12, para encerrar, sobre bem-aventurados, ele quer dizer que você é próspero, que você é uma pessoa totalmente abençoada, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa bem-aventurada, quer dizer isso. E diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Então, irmão, o mundo vai te julgar, ele vai falar porque você está fazendo isso, o mundo realmente vai fazer isso, mas o próprio Jesus ele diz que bem-aventurado você será, se você seguir isso. E eu queria que, já para encerrar, irmãos, que a gente possa fechar o nosso olho agora, em gentileza, e que a gente possa refletir em tudo que foi dito nessa tarde. E mais uma vez dizendo, não é o que eu disse, mas eu só vim dizer a palavra. E eu
quero que, como nunca antes, irmão, tenta abrir o seu coração para Deus e fala com Ele. Tenta, fala com Ele. Ele está aqui para te escutar, esse é o lugar que Ele quer que você se aproxime dEle, Ele quer que você entregue o seu coração para Ele. Porque por mais que a gente tenha errado, por mais que a gente tenha vivido da pior maneira, eu não sei, eu não estou aqui para te julgar, e esse não é o meu papel. Mas se você tem um coração voltando para Ele, Ele só quer que você se arrependa daquilo que você já viveu. Não importa o que você viveu ontem, o que você viveu agora há pouco. Se você abrir o seu coração e se arrepender e se entregar para Ele, Ele é capaz de transformar a sua vida. Ele é capaz de transformar a sua história, assim como Ele transformava a minha todos os dias. Eu não digo por um Deus que a gente tem que procurar só para conseguir as coisas, não. A presença dele já basta. E a gente não consegue perceber isso, que a presença dele é maior do que tudo que existe nesse mundo. E a vida passa, a gente não consegue viver esse Deus que sempre esteve com a gente. A gente ouve falar sobre Ele, mas a gente não consegue conhecer. E a vida está passando, o tempo está passando. E Ele quer você perto dele, Ele quer que você entregue a vida para Ele. Assim como Ele me encontrou um dia, Ele é capaz de encontrar todos que estão aqui. Ele só quer que você se volte para Ele, se derrama para Ele, irmão. Ele quer você perto dele. Que um dia a terra vai passar, mas a sua palavra não vai passar. A mesma palavra que foi pregada hoje, se você guardar no seu coração, ela vai ficar para sempre. Aleluia. Isso não passa, essas palavras não passam, mas aquele que te chamar para ir para a festa, aquilo vai passar. Aquele algo que a gente consumia, aquela droga que a gente usava, isso vai passar. Esse prazer por isso vai passar. Eu estou aqui, irmão, porque eu sou um jovem e eu sei que muitas pessoas têm sede de conhecer esse amor. Muitas pessoas querem me conhecer e eu estou disposto. Não é de tempo, a gente só está em um lugar onde Jesus está dentro da gente. Ele não vive aqui dentro, nós somos a igreja de Cristo, nós que somos Ele. Entenda isso. Isso aqui não é, eu não estou querendo te trazer para uma religião, eu não estou querendo te pregar religião, eu estou querendo te informar que Cristo Ele é o Salvador de tudo e que Ele é capaz de transformar a sua vida. Eu só estou falando sobre Cristo, irmão, porque Ele que é capaz de te salvar, Ele quem veio para te salvar, Ele que te entregou a vida por você, irmão. Aleluia. Ele se entregou por mim um dia. E eu andava e eu não percebia, eu não entendia. Eu sabia que Ele tinha se entregado, mas eu não reconhecia isso. Eu não conseguia reconhecer. Eu só quero que você abra o seu coração, você fica livre para isso, você tem esse momento. Deus Ele quer, Ele quer. Mas basta você aceitar, basta você dar um passo a mais, basta você largar essa vontade, não, está tudo bem, irmão. Cada um tem o seu livre. Mas eu posso dizer para a minha vida que a melhor escolha que a gente pode tomar é viver as coisas. Agradeça nessa noite, agradeça, fala com Ele, agradeça a vida, a sua vida que você tem. Quantas vezes Deus já te livrou de tantas situações. Mesmo você não se medir, mesmo eu não sendo digno, Ele sempre está. Não existe você, nunca vai existir. Com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca venha mudar assim. Ele não existe. Obrigado por toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Que vocês possam ter recebido hoje a palavra de Deus, que vocês possam ter reconhecido
vocês possam ter entendido o que eu quis dizer, vocês possam realmente começar a pensar mais sobre isso. Eu não estou aqui para vocês, a gente não somos nós que precisamos, é Deus que precisa de vocês. Eu só quero que vocês entendam isso. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia.